Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lisley Alves, eu sou professora de anatomia. Vamos continuar agora o estudo do sistema esquelético? Lá no vídeo anterior, nós vimos toda a parte de arquitetura dos ossos, como ele era constituído, vimos que ele tem substâncias compactas, substância esponjosa, vimos que ele tem lá medula óssea, que é responsável pela produção de células sanguíneas, legal, né? Vimos de onde vem lá da nossa embriologia, vimos que nem todos os ossos são originados e da mesma forma, né? A gente viu que tem uns que são de membrana, outros são de cartilagem, super interessante isso, né? Bem legal. Vimos que o número de ossos pode variar, né? Legal isso, né? Agora, nesse vídeo, a gente vai estudar como que a gente classifica esses ossos. Você sabia que a gente tem ossos que a gente classifica como longos, ossos que a gente classifica como planos? Sabe quando sua mãe fala pra você, menino, você é um cabeça de vento? Sabe o que sua mãe tá fazendo? Sua mãe tá te ensinando anatomia. É, mãe tem sempre razão. Na sua cabeça tem ossos que têm cavidades de ar, então você tem ar na cabeça, tá certo? Mãe tem sempre razão, tudo bem? Então, nesse vídeo agora, nós vamos estudar todas essas classificações dos ossos, como a gente divide, quais são as diferenças entre eles. Vai ser muito legal, eu tenho certeza que você vai adorar, tá certo? Então, se você tá gostando, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, fala pro seu amigo e segue a gente lá no Instagram, Entendendo Anatomia. A gente vai estar lançando agora uma série de anatomia em 1 minuto ou menos, onde a gente vai dar dicas super pontuais, super legais de anatomia, de todos os sistemas. Tudo bem? Então, vamos assistir a esse vídeo? Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lisley Alves, eu sou professora de anatomia. Vamos continuar então agora com o nosso estudo do sistema esquelético? No vídeo anterior, nós vimos que o sistema esquelético não é um sistema isolado, né? A gente viu que ele é um sistema extremamente dinâmico, que ele tem tudo a ver com o sistema muscular, contribuindo com íons que ele armazena, certo? Ou permitindo o movimento de músculos. A gente viu que ele tem uma íntima relação com o sistema cardiovascular, né? Porque ele produz as células sanguíneas, tá certo? Então, o sistema esquelético é um sistema extremamente dinâmico, né? Super legal de estudar. Agora, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre as classificações. Como que a gente classifica, né, esses ossos? Como que a gente... se tem tipos especiais de ossos, como são esses ossos. Tudo bem? Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre as formas de classificar os ossos, né? Nós temos algumas formas de classificar um mesmo osso. A primeira forma que a gente tem de classificar os ossos é a forma que a gente chama de embriológica, tá? Quando a gente está falando de forma embriológica, né, a classificação embriológica dos ossos, a gente está falando do tipo de ossificação. Lembra lá no vídeo anterior, se você não assistiu, assiste aí no canal, que a gente falou que os ossos, né, eles são todos derivados lá de um mesmo tecido chamado de mesênquima, né, lá do tecido embrionário, né? Só que eles têm ossificações diferentes, lembram? Intramembranácea, que vai diretamente do mesênquima, que começa já no período fetal, e a gente tem a endocondral, que também é através de cartilagem, que também é derivada do mesênquima, mas é através de cartilagem, certo? Então nós temos dois tipos de ossificação, intramembranácea e endocondral. Com isso a gente já consegue classificar um osso, se ele foi, na classificação embriológica, se ele veio de uma ossificação intramembranácea ou de uma classificação endocondral, tá certo? Nós vimos também na aula passada lá, que nós tínhamos o esqueleto dividido em dois, certo? Esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Com isso, a gente pode classificar também os ossos de forma topográfica, certo? A qual esqueleto ele pertence, axial ou apendicular. Então, por exemplo, o osso parietal. Embriologicamente, né, a gente pode falar que ele é um osso de ossificação intramembranácea, tá? Classificação embriológica dele, parietal, intramembranáceo. Classificação topográfica do parietal vai ser axial, tá certo? Um outro osso, o fêmur. Classificação embriológica do fêmur, ele é endocondral, a ossificação dele é endocondral. Topograficamente, ele vai ser apendicular, certo? Então, a gente pode classificar o mesmo osso embriologicamente,
topograficamente, ou seja, onde ele está, certo? De onde ele veio, aonde ele está, certo? E a gente tem um terceiro tipo de classificação, que é o que a gente vai ver agora, que é a classificação morfológica, ou seja, ela leva em consideração a forma, morfo, forma, lógica, logia, estudo, certo? Então, morfológico, estudo da forma. Então, a gente vai levar em consideração o jeitão, certo, do osso, a forma dele geral, certo? Então, vamos continuar agora essa classificação morfológica. E aí, no final, você vai ser capaz de classificar um osso, um mesmo osso, morfologicamente, embriologicamente ou topograficamente. Legal, né? Vamos lá, então? Primeiro osso, primeira classificação morfológica que a gente vai estudar será o osso longo, tá? O osso longo, para a gente estudar a classificação morfológica, a gente vai levar em consideração a forma do osso, certo? A gente vai olhar lá ele, ver se ele tem uma forma, e dentro dessa forma a gente vai ver lá comprimento, largura e espessura, certo? Comprimento, largura e espessura do osso, certo? No caso dos ossos longos, quando a gente leva em consideração essas três medidas, né? Comprimento, largura e espessura, o osso longo vai ter um comprimento muito maior do que a largura e a espessura, tá? Então a gente vai ter aí predomínio do comprimento, tá? Esses ossos longos, pelo próprio formato, eles vão ter uma função bastante correlacionada a movimento, a alavanca de movimento, tá? Essa é a principal função de osso longo, a alavanca de movimento, tudo bem? Só que fora o comprimento, a gente não pode só pegar um osso e ver lá, o comprimento dele é comprido, então ele é osso longo. Não. Ele vai ter que ter outras características que vão definir que ele é um osso longo. Quais são essas características? Essas aqui, ó. Para ele ser classificado como osso longo, ele vai ter que ter essas características. Isso vai ser importante, daqui a pouquinho a gente vai entender por quê, tá? Primeiro, ele vai ter que ter duas epífises, tá? Que são as extremidades do osso, que a gente chama de epífise proximal e distal, certo? Nós já começamos a falar sobre esses nomes na aula anterior. Ele vai ter uma porção central chamada de diáfise, tá? Que é a parte do corpo dele, certo? Fora essas extremidades chamadas de epífises e a diáfise, ele vai ter uma região chamada de metáfise, que é essa região entre a epífise e a diáfise, onde a gente tem a cartilagem epifisial, né? Que é a que vai permitir lá o crescimento do osso em comprimento, certo? E ele vai ter em seu interior cavidade medular, tá? Que é aquele espaço lá que a gente falou na aula passada, que era preenchido por medula óssea, certo? Na criança, medula óssea vermelha, no adulto, medula óssea amarela, certo? Então, para ser osso longo, ele tem que ter predomínio do comprimento? Sim. Além disso, ele tem que ter epífises, diáfise, metáfise e cavidade medular, tá? Ele tem que ter todos esses elementos para ele ser classificado como um osso longo. Então, quando a gente fala de osso longo, é muito comum você pensar, dá um exemplo de osso longo, você vai pensar em ossos grandes, né? Então, fêmur, tíbia, fíbula, húmero, rádio, ulna, ótimo. Mas tem outros ossos longos? Pensa aí. Tem. Que provavelmente você está associando o osso longo a osso grande, e não é, tá? Por exemplo, metacarpo é um osso longo, tá? Metatarso é um osso longo, falanges são ossos longos, tá certo? Então, não pense em osso longo apenas osso grande, tá? Ele tem um comprimento maior que a largura e espessura, sim, mas ele tem todas essas características que também estão presentes, metatarso, falanges, tá certo? Vamos ver aqui, olha, um osso longo que é típico, né? O fêmur. Então, vamos ver as partes dele aqui, ó. Então, para ser osso longo, eu tenho que ter epífises, certo? No caso aqui, epífise proximal. Aqui eu tô falando de epífise distal, lembra lá do termos, né? Proximal e distal. Então, aqui, ó, proximal e distal, certo? E no meio dele eu tenho uma diáfise, certo? Diáfise. Então, aqui, ó, diáfise no meio do osso, certo? Diáfise. Tudo bem? Entre epífise e diáfise, aqui de uma forma bastante
ela não está nessa região exatamente, tá? É só uma forma esquemática de falar, tá? Então aqui, ó, vou colocar até de outra cor aqui, ó. Entre epífise e diáfise, a gente vai ter uma região aqui que a gente chama de metáfise, tá? Onde está lá a presença de cartilagem epifisial, tá? Então, para você gravar esse nome, ó, metáfise, não lembra? Metamorfose, certo? Aonde o osso realmente passa por mudança, porque aqui é onde acontece o crescimento, tá? Lembrando lá que dentro dele, aqui eu vou ter a cavidade onde vai estar a cavidade medular, onde vai estar a medula óssea, tá certo? Esse, então, foi o primeiro osso que nós vimos, a primeira classificação, que é o osso longo. Principal função lá, alavanca para o movimento, produção de células sanguíneas, tá certo? Osso longo. O segundo tipo de osso que nós vamos ver é o osso alongado, tá? Veja aqui, ó, osso alongado. No osso alongado, a gente tem aqui, ó, predomínio do comprimento. Professora, mas isso não é osso longo? Sim. O que faltou aqui? Tudo mais do osso longo, né? A gente não tem epífise, não tem diáfise, não tem cavidade medular, não tem metáfise, tá? Ele é apenas um osso onde existe o predomínio do comprimento. Então, se alguém pedir para você descreva para mim osso longo, e você falar, é um osso onde tem predomínio do comprimento, tá certo? Bem em partes, né? Porque um osso que tem predomínio de comprimento apenas é o osso alongado. O osso longo, ele tem predomínio do comprimento, mas ele também tem epífise, diáfise, metáfise. Deu para entender por que é importante saber isso? Aqui o osso alongado, por exemplo, ó, costela, é um osso alongado. Tá? A principal função do osso alongado vai ser proteção. Tá? Então, a gente tem aí essa diferença. Ele não tem epífise, não tem diáfise, não tem cavidade medular. Ele só é um osso que tem o comprimento maior que a largura, que a espessura. Tá certo? Tudo bem? Deu para entender bem a diferença aí de longo e alongado? Tá? Terceiro tipo de osso, osso plano. Tá? Quando a gente está falando de osso plano, a gente está falando de um osso onde a gente tem predomínio da largura e do comprimento. Tá? Então a gente tem aqui largura e comprimento muito maiores que a espessura. Se a gente olhar a espessura, ele é fininho. Tá? Então, largura e comprimento muito maiores. Tá? Fora isso, ele vai ter uma outra característica, né? Lembra lá quando a gente estudou na aula passada, no vídeo anterior, em substância compacta e esponjosa? No caso do osso plano, a gente vai ter assim, olha, uma lâmina externa de substância compacta, certo? Uma lâmina interna de substância compacta, e entre as duas, a gente vai ter aqui, ó, substância esponjosa, tá? Nesse caso aqui, ela recebe o nome de díploe. Não parece um sanduíche? Né? Pensa no sanduíche. O recheio é substância esponjosa. Aí a gente chama de díploe, tá certo? Então, exemplos de ossos planos, onde a gente tem o comprimento maior que a largura e que a espessura. O osso parietal, o osso nasal, o osso frontal é um osso plano, a escápula é um osso plano, tá certo? Vamos dar uma olhadinha isso aqui numa imagem? Olha aqui, ó. Olha a escápula aqui, tá? A escápula, ela é um osso plano, tá? Ó, comprimento e largura maiores que a espessura. Olha a espessura dela aqui, ó, como ela é fininha, tá certo? Aqui, ó o osso parietal. Tudo bem? Olha aqui formando a díploe, substância compacta, compacta e esponjosa no meio, tá certo? Então, esse é o osso plano. Tudo bem? Então, vamos continuar agora estudando os outros tipos de ossos. Vamos ver aqui, ó. Mais dois tipos de ossos. Outros ossos que nós vamos ter, o primeiro deles é o osso curto, tá? Quando a gente está falando de osso curto, a gente vai ter um osso que, se a gente comparar lá comprimento, largura e espessura, a gente não vai ter um predomínio de nenhum deles, tá? Então a gente não vai ter um predomínio de nenhum, né? A gente não pode falar que ele é mais comprido, que ele é mais largo, que ele é mais espesso, tá? Ele não vai ter nenhum predomínio dessas medidas. Vai ser um ossinho mais quadradinho, digamos assim, certo? Os ossos, até agora que nós vimos, por exemplo, o osso longo tinha lá a função de mais alavanca, né? O osso alongado e o osso plano, a principal função deles é mais ligado à proteção, tá?
Quando a gente está falando agora de osso curto, a gente está falando em ossos que têm a propriedade de transferência de força de movimento, tá? Então, os ossos curtos, eles têm mais essa propriedade. Então, eles vão estar presentes, muito presentes, por exemplo, no tarso, no carpo, tá? Onde a gente precisa dessa transferência de força, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, navicular, calcâneo, pisiforme, trapézio, são todos ossos curtos, tá certo? Nós vamos já ver ele numa imagem. Vamos falar um pouquinho antes agora do osso irregular. O osso irregular é um osso que ele não tem uma forma geométrica muito definida, tá? Ele vai ter uma forma um pouco mais complexa. Você olha para ele não vai ter uma forma, você não pode falar, ele é longo, ele é alongado, né? Ele não é mais quadradinho, mais redondinho, não. Ele tem uma forma irregular, ele tem várias espículas ósseas, certo? Ele não tem uma forma muito geométrica, tá? Ele vai ser um osso que tem muitas superfícies para inserção, tá? De músculo, então vai ser um osso que tem bastante particularidade com articulações, por exemplo, tá? Então, exemplos desses ossos irregulares. As vértebras, a gente vai ver daqui a pouquinho, vocês vão ver que ele é bem irregular, né? O osso etimoide, o esfenoide, tá? O osso temporal, a gente vai ver daqui a pouquinho isso num aplicativo bastante interessante, vocês vão entender isso direitinho, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, por enquanto, numa imagem 2D, né? Desses ossos. Então, olha aqui, ó. Exemplo aqui, ó. Ossos curtos, né? Ó, ossos do tarso, né? Ó. O próprio calcâneo, o talos, aqui ó, o cuboide, navicular, os cuneiformes, certo? São todos ossos curtos. Olha os metatarsos assim, ó, ossos longos, certo? Olha aqui a vértebra. Olha como ela tem um monte de espículas, né? Ela tem um formato bastante irregular, tá? Então ela é um osso irregular, né? Olha aqui, ó, processo espinhoso, processo transverso, né? Os próprios processos articulares aqui, tá certo? Então ela é um osso totalmente irregular. Tudo bem? Agora, nós vimos com isso, nós vimos aí todas as classificações morfológicas dos ossos. Então, a gente pode classificar o osso como osso longo, certo? Alongado, tudo bem? Plano, osso curto e o osso irregular, certo? Curto e irregular. Com isso, nós vimos aí as 5 classificações morfológicas dos ossos. Agora, nós temos ossos que a gente classifica eles como tipos especiais de ossos, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Por que tipos especiais de ossos? Por exemplo, ossos pneumáticos. Olha a palavra, pneu. Quando eu falo de pneu, eu estou falando de ar. Então, osso pneumático é osso que tem cavidade de ar, tá? Então, ossos que tem ar dentro, tá? Eles vão estar todos na cabeça, certo? Sabe quando sua mãe fala para você, menino, você é um cabeça de vento? O que sua mãe está fazendo? Ela está te ensinando anatomia, a mãe tem sempre razão. Porque na sua cabeça você tem ossos que têm ar dentro, tá certo? Então são os ossos pneumáticos. São ossos que vão formar os seios paranasais, tá? Então lá, ó, maxila, etimoide, esfenoide, frontal, todos esses ossos vão ter cavidades de ar dentro, tá? Que são chamados de seios, tudo bem? Então, eles têm classificações morfológicas. Por exemplo, o etimoide, o esfenoide são ossos irregulares, mas eles também podem ser classificados como ossos pneumáticos, certo? O osso frontal, por exemplo, é um osso plano, mas que ele também pode receber a classificação de osso pneumático, tá? Porque é um osso especial, porque ele tem essa cavidade de ar dentro, tá? Maxila é um osso irregular, mas também é classificada como osso pneumático. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha nessa imagem aqui, ó, nessa primeira imagem. A gente está tendo um corte frontal ou coronal, certo? Da cabeça. A gente está vendo aqui, ó, língua. Olha esse osso aqui, ó, é a maxila. Olha como ela tem um espaço grande dentro dela, certo? Então aqui, ó, maxila com um espaço grande dentro dela, tá? É um osso pneumático, tudo bem? Olha aqui, ó, as células etimoidais aqui, certo? Perto da cavidade nasal. Olha aqui, ó, células etimoidais, certo? Olha aqui dentro do osso esfenoide, o seio esfenoidal. Olha aqui dentro do osso frontal, também um seio, tá? Olha aqui novamente, né? Olha como ele tá pertinho aí da raiz dos dentes superiores. Aqui é a maxila, certo? Seio maxilar. Tudo bem? Então, são ossos que estão cheios de ar. Mãe tem sempre razão, certo? Um outro tipo especial de osso é o osso sesamoide. Esses ossos são ossos que têm característica de estarem
dentro de tendões, tá? A maioria deles, ou estão ali perto de articulações, tá? Então, o número deles é bastante variável, mas dois que são um pouco mais, um que é frequente em toda a população, podemos dizer assim, é a patela, tá? É um osso sesamoide, que ela está dentro do tendão do músculo quadríceps, certo? Outra é a fabela, tá? Uma fabela é um osso que uns 15% da população apresenta, vai estar lá na região próxima do joelho, na parte posterior, tá? No tendão lá do músculo bíceps, certo? Femoral. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, na patela. Olha aqui, ó, a patela, né? Que é o que todo mundo tem. Esse osso aqui, sesamoide, grandão, todo mundo tem aí a patela, certo? Um outro tipo especial de osso são os ossos supranumerários, tá? Ou seja, ossos que estão além da contagem, tá? Então, um exemplo são os ossos suturais. Lembra quando a gente falou lá atrás, na primeira aula, que existiam alguns fatores que variavam o número de ossos? Um desses fatores é esse aqui, que eu falei lá para vocês, ossos suturais. Olha esse crânio aqui, ó, e esse aqui, compara eles. Vamos começar por esse daqui. Nesse daqui, olha, a gente consegue ver aqui, ó, um osso parietal, 2 ossos parietais aqui, certo? E um osso occipital, tudo bem? Aqui a gente também tá vendo lá o outro osso, tudo bem? Mas ó, vamos olhar aqui, ó, essa sutura lambdoide aqui, ó. Agora compara com esse osso aqui do lado, ó. Eu tenho aqui um osso parietal, outro osso parietal, e o que aconteceu com o osso occipital? Eu tenho um aqui, ó, eu tenho um outro pequenininho aqui, um outro pequenininho aqui, um outro pequenininho aqui, tá certo? Esses ossos são o que a gente chama de ossos suturais. Eles acontecem em alguns indivíduos. Por quê? Porque Deus quis, certo? A pessoa pode ter isso e nunca saber, não tem nenhuma alteração funcional, certo? Nesses ossos suturais. Só que se você for levar isso em critério de contagem, esse indivíduo vai ter um número muito maior de ossos, certo? Tudo bem? Simples assim. São ossos supranumerários, tá? Só para vocês saberem e já terem ouvido falar disso. Tudo bem? E quando você olha aqui na superfície desse osso que a gente está mostrando aqui para você, você já consegue perceber que ele não é um elemento extremamente liso, certo? Ele vai ter aqui, olha, espículas, saliências, vai ter algumas depressões, tá certo? Ele vai ter alguns forames. Esses elementos todos, né, que ficam aí dispostos na superfície do osso, lembra lá quando a gente viu das vértebras, tinha lá os processos articulares, tinha lá os processos espinhoso, transverso. Esses elementos a gente chama de elementos descritivos ou também recebem o nome de acidentes ósseos, tá certo? Então, acidente ósseo não quer dizer que aquele osso sofreu uma queda, nada do tipo assim, tá certo? Acidentes ósseos, na verdade, são esses elementos descritivos que estão na superfície do osso. E eles podem ser de 3 tipos diferentes, tá? Eminências ou saliências, tá? Então, por exemplo, cabeça, côndilo, processo, tróclea, tubérculo, crista. Vocês vão ver que vários ossos têm esses nomes, certo? Lá, e vai ter, por exemplo, tubérculo, e vai ter um sobrenome, né? Cabeça do úmero, cabeça do fêmur, cabeça do rádio, certo? Então, você já vai ver que são elementos salientes e eminências. Tem outros, tá? Que são em depressão, tá? Ou cavidade. Então, fóvea, fossa, impressão, sulco é muito comum, incisura, recesso. Então, são todas depressões ou cavidades na superfície do osso, certo? Por exemplo, sulco intertubercular, né? Lá no caso do úmero. Então, a gente vai ter ali vários sulcos, tá? Vários dessas depressões, certo? Na superfície dos ossos. Essas depressões ou essas eminências e saliências, elas podem estar lá na superfície articular, né? Ou podem ser não articulares. Quando elas são não articulares, geralmente elas servem de fixação para músculos, ligamentos, certo? Então, vão ter todas essas depressões e saliências aí. Onde o músculo se insere no osso, ele vai fazer um certo tracionamento e vai fazer com que tenha essa eminência, essa saliência, certo? Lá. Tudo bem? Fora essas duas, a gente vai ter ali alguns orifícios de passagem, né? Geralmente para vasos, para nervos, para sistema nervoso, como o forame magno lá no crânio, por exemplo, tá? Então a gente vai ter forame, ósteo, poro, meato,
hiato, fissura, são todos nomes que quando você vê esses nomes aqui, você pode ter certeza que é um lugar que vai estar dando passagem para algum elemento. Ou osso, ou vaso, né? Ou nervos, ou sistema nervoso central, como o forame magno, por exemplo, que dá passagem ali para o sistema nervoso central, com a medula, por exemplo. Tá certo? Então, toda vez que você vê esses nomes aqui, você pode ter certeza que vai estar dando a passagem para algum elemento, certo? O restante, eles vão ser ou uma saliência ou uma depressão no osso. Tudo bem? Esse aqui é um aplicativo que é da 3D4 Medical. É bem interessante, aqui na descrição do vídeo tem lá o nome do aplicativo e o nome da produtora do aplicativo. É um aplicativo que vale a pena, ele tem várias coisas bastante interessantes, todos os sistemas corporais, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha aqui nos ossos do corpo. Então, vamos ver aqui primeiro, começando pelo osso longo. Vamos ver aqui, olha, esse osso que é o osso húmero. Olha como a gente pode classificá-lo. Olha, ele é comprido, tá vendo? Comprido, o comprimento é muito maior que a largura e que a espessura, então a gente pode classificá-lo como um osso longo, tá certo? Olha, o húmero é um osso longo. Aqui, ó, se a gente olhar mais para baixo, ó, o fêmur também é um osso longo. Ó. Vamos isolar o fêmur aqui, ó. É um osso longo, tá vendo? Ó? Ele é bastante comprido, tá certo? Então, osso longo. Da mesma forma que os metacarpos, os metatarsos, tá certo? Outro osso que a gente viu lá é o osso alongado, né? Então vamos isolar aqui, ó, por exemplo, uma costela. Vamos dar uma olhadinha aqui numa costela de forma isolada. Olha que legal, tá? Ela é um osso, olha, ela é comprida, né? Se a gente olhar, o comprimento bem maior que a largura e que a espessura. Porém, ela não tem epífise, diáfise, não tem cavidade medular, certo? Então ela é um osso alongado, tudo bem? A costela é um osso alongado. Outro tipo de osso que nós vimos era o osso plano, certo? Então, olha aqui, ó, vamos ver a escápula. Vamos isolar a escápula. Quando a gente olha lá de frente, olha, ela é comprida, certo? Ela é larga, porém, quando a gente olha de ladinho, olha, ela é bem fininha, tá certo? Então, ela é um osso plano. Escápula super fácil da gente ver que é um osso plano, certo? Vamos voltar lá, olha, vamos isolar um outro aqui, também plano. Olha aqui, ó, o osso parietal. O osso parietal é um osso plano, ó. A gente olha a largura, certo? Ele é comprido, ele é largo, mas quando a gente olha de ladinho, olha, ele é bem fininho. Olha aqui, ó. Se a gente der um zoom, a gente até consegue ver a dípole, né? Ó, a substância é compacta por fora, formando sanduíche, e por dentro, lá, a dípole, que é a substância esponjosa, certo? Então, olha, osso parietal é um osso plano, certo? O frontal também é um osso plano. Tudo bem? Uma outra classificação que a gente viu de osso era o osso curto. Aí a gente tem um monte de ossos curtos, né? Principalmente lá na mão. Então, se a gente vem aqui, olha, na mão, vamos pegar qualquer um deles aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, trapézio. Quando a gente olha o trapézio, ó, ele é todo pequenininho, certo? É um osso curto, olha que bonitinho, certo? Um osso curto. Outro osso que a gente pode pegar aqui de exemplo, olha, qualquer osso do tarso, olha aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó, que é o cuneiforme. Ó, cuneiforme medial. Olha como ele é curtinho, certo? Osso curto, simples assim, tá? Não consigo falar que o comprimento é maior que a largura que a espessura, certo? É um osso curto. Tudo bem? Agora, a gente viu lá também ossos irregulares, né? O osso irregular, um exemplo que a gente deu para vocês de osso irregular é o osso esfenoide. Vou pegar aqui, ó, o osso esfenoide. Ó, a gente consegue pegar ele aqui fora, ele também lá tá dentro do crânio, vamos isolar ele. Olha o formato dele. Percebe como ele tem várias espículas para todos os lados? Esse é o osso esfenoide, tá? Ó, ele tem várias espículas para todos os lados, então ele é um formato irregular, ele não tem um formato geométrico tão bem definido, tá certo? Nesse aplicativo aqui você consegue ir colocando também os pontos dele, é bem legal esse aplicativo, tá? O osso etimoide, por exemplo, certo? O esfenoide esse, né? Vamos ver aqui, ó, o etimoide. Vamos isolar o osso etimoide. Olha aqui, ó. Tá? Ele tem lá dentro do crânio aquele estagalho, lá, a lâmina quebriforme, né? Olha, quando ele desce, ele forma lá a lâmina perpendicular, forma as conchas nasais superior e média, percebe? Ele é totalmente irregular. Outro osso bastante clássico aí é o etimoide de osso irregular, tá? Olha aqui, ó, o temporal. Vamos ver aqui, ó, o osso temporal. Quando a gente isola ele, olha como ele é irregular, percebe? Várias espículas ósseas aí, ó, o processo mastoide, o arco, tudo bem? Então, esses são os ossos irregulares. Tudo bem? Certo, crianças? Deu para vocês entenderem isso?
Então, esses são os ossos aí do corpo humano, tá? Então, aqui na descrição do vídeo a gente fala um pouquinho aí desse aplicativo que tem aqui várias funcionalidades, é você colocando aqui, ó, os pins, para você ir mostrando as partes do osso, é muito legal esse aplicativo aqui da 3D4Medical, ok? Então, aí na descrição do vídeo tem falando sobre ele, eu sei que ele tem para iOS, deve ter também aí para Android. Tudo bem, crianças? Então, é um aplicativo que ajuda muito a gente a estudar, principalmente quando a gente está longe de um laboratório de anatomia. Tudo bem, crianças? Então, com isso, nós encerramos essa parte aqui dessa visão aí de classificação, visão geral aí dos ossos. Tudo bem? Lembrando sempre que 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir. Anatomia é fácil? Não, não é. Tem muitos nomes, muitas coisas diferentes. Professor, é um nome que a gente nunca viu na vida, mas se você insistir, você consegue, eu tenho certeza disso. Tá certo? Então, muito obrigada pela sua companhia até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando, tem dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Segue a gente também lá no Instagram, no Entendendo Anatomia. Pode deixar lá também sua dúvida que eu te respondo lá. Combinado? Certinho assim? Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Espero que você tenha gostado. Até os próximos vídeos. Tchau!